pessoal, estamos iniciando mais um episódio do Compartilha Cast. Eu sou a Priscila Bercoa, host desse podcast. Ao meu lado eu tenho a Vivian Castanheda, minha amiga e parceira de bancada e também host desse podcast. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreve, ativa o sininho para que a gente possa fazer com que esse conteúdo chegue em mais pessoas. E o nosso convidado de hoje é Alisson Correia. Iniciou sua carreira no mercado financeiro no antigo pregão Viva Voz, no centro de São Paulo, como auxiliar de pregão em 2003. Após isso, se tornou operador de pregão com 18 anos de idade, o mais novo da sua geração. Foi trader de tesouraria, analista CNPI, sócio da XP Investimentos, escritor do livro O Sobe e Desce da Bolsa e da Vida e atualmente é CEO da Top Game, uma MediaTek de mercado financeiro. E o tema de hoje é ações ou renda fixa? Seja muito bem-vindo, Alisson Correia, aqui no Compartilha Cast. Muito obrigado, Priscila. Obrigado, Vivian, pelo convite. Adorei o nome do Compartilha Cast. Já conversamos um pouquinho nos bastidores aqui, já entendi o conceito disso, o propósito do compartilhar. Achei muito nobre, muito legal. Espero poder compartilhar um pouquinho também, né? Ah, muito, muito. Vai com certeza. Sim, com certeza. Alisson, você que é especialista em trade, nos conta o que é exatamente isso, né? E qual a diferença entre as outras formas de atuação no mercado de ações? E aproveitando que a gente colocou o tema de ações ou renda fixa, o que você, como trade, pode nos sugerir, né? Principalmente agora, depois dessa nova situação financeira no nosso país com política, né? E política com esse novo presidente. Nossa senhora, são umas perguntas complexas, né? Mas vamos começar, acho que do início, acho que é bom deixar claro que a gente precisa saber separar bem, né? Que a gente tem duas possibilidades de aplicação no mercado financeiro, né? A renda fixa e a renda variável. A renda fixa não tem muito segredo, porque como o próprio nome já diz, você tem ideia, né, exata daquilo que você vai ter de retorno quando você coloca o teu dinheiro numa aplicação fixa. Já a renda variável, não. Você não consegue saber se você vai ganhar ou se você terá prejuízo no curto, no médio, no longo prazo. Então, por isso que chama renda variável, né? Como você mesmo colocou, eu me especializei em renda variável quando eu comecei lá atrás no pregão Viva Voz, porque eu entrei na antiga BMF. Hoje a Bolsa, contando um pouquinho de história, né? Ela chama B3, né? A nossa Bolsa de Valores. Quando eu entrei, em 2003, eu entrei na Bolsa, que era a Bolsa de Mercadorias e Futuros. Era uma bolsa. A gente tinha a Bovespa, que era outra bolsa. A gente tinha a CETIP, que era outra bolsa. Então, as três se juntaram e virou B3. Ponto. Essa é a história. Que legal. Então, na Bolsa de Mercadorias e Futuros, era a bolsa totalmente, claro, de renda variável, onde a gente operava mercados futuros, que são mercados extremamente de altíssimo risco, né, extremamente alavancados. E eu comecei a minha jornada ali. Então, naturalmente, foi super natural eu me especializar naquela área. Né? E eu entrei numa corretora onde a especialidade deles era fazer operações especulativas, principalmente mercado de índice, de bolsa, de dólar e de taxa de juros. Isso tem um pouquinho de diferença para as ações. Ações é um mercado também na renda variável, que as pessoas mais conhecem. É mais comum, né? Quando as pessoas querem entrar na Bolsa de Valores, diversificar, montar uma carteira, a primeira coisa que eles olham é para uma ação. Né? Eu compro Petrobras, compro o Banco do Brasil, compro o Magazine Luiza, monto minha carteirinha e espero que aquilo valorize. Já o que a gente faz é um pouquinho mais agressivo, digamos assim, porque a gente, como trader, a gente não carrega a posição. Então a gente está totalmente na hora que o mercado cai tentando comprar, na hora que o mercado sobe tentando vender, e dificilmente a gente está posicionado. Por isso que é uma profissão para quem tem tempo, para quem está acompanhando o mercado e para quem tem habilidade para fazer aquilo. Porque dá para ganhar muito dinheiro? Claro que dá, mas dá para perder muito dinheiro também. Com certeza. Principalmente nessa volatilidade e saber interpretar preço também, né? Exato. É uma habilidade assim extrema do trader, né? Tem que estar o tempo inteiro não só olhando os macroeconômicos. Pois é, as pessoas têm medo de volatilidade, né? Quem é investidor, e aqui a gente tem que segregar também, mais uma vez, investidor, ele precisa ter a cabeça de médio e longo prazo. Quando alguém quer montar um investimento, uma carteira mirando 1 ano, 2 anos, 10 anos, a minha aposentadoria,
a tua cabeça de investimento. Como que você vai calibrando aquilo para você atingir o teu resultado lá na frente. Como trader, a tua cabeça está no curtíssimo prazo, está no curto prazo. Exato. E o no que resultado. Né? Exato, imediato muitas vezes. Quando eu falo imediato, às vezes eu tô falando de frações de segundos, tá? É você comprar o dólar a 10 e na hora ele ir pro 18 e você já vender. Então, você precisa ter um certo tipo de perfil para fazer isso, né? Então, a gente precisa muito bem, antes de entrar nesse meio, saber qual que é o nosso perfil, aonde que a gente se encontra, porque as pessoas cometem o erro de fazer trading com cabeça de investidor, fazer investimento com cabeça de trading, e acaba se frustrando em ambas funções do mercado. Claro. Eu vou dizer que seria um perfil e um grande emocional, né? Porque deve ser uma loucura. As pessoas costumam falar que 90% para você ter sucesso no mercado financeiro é psicológico, né? É o estômago, então, né? É o estômago, exatamente. Porque estômago. muitas vezes as pessoas... Eu digo que todo mundo nasceu pronto para estourar champanhe, né? Você não precisa ensinar uma criança a aprender a ganhar. Você precisa ensinar ela a aprender a perder, a aceitar a derrota. Claro. E com os adultos, com a gente, também é igual. Sim. Se você comprou uma ação e vê ela subindo, tá tudo tranquilo, você nem se preocupa. Agora, quando cai 30%, 40%, como que você reage a esse tipo de situação? O que aconteceu com a Magazine Luiza, né? Recente aí. Que despencou e muita gente ficou frustrada, né? Grandes ações na própria pandemia, né? Sim, várias ações caíram muitas. 50%, 60%. Fundos de grandes gestores renomados caíram 70%. Sim. E o que acontece? Muitas vezes as pessoas entram em pânico. Não é fácil, né? Você construir uma vida inteira. Você juntou 100 mil reais e ver que você Aquilo tem apenas ali. 30, você entra em verdade. desespero e fala, cara, minha vida inteira está aqui. Será que eu vendo agora? Exato. Né? Ou eu fico, né? E muitas pessoas fazem isso, né? muita Elas gente. saem porque falam, pelo menos eu fico com os 30, né? Antes de virar pó, antes de não ter nada. Só que o que acontece na grande maioria das vezes? Volta tudo e essas pessoas se frustram com o mercado cria financeiro. o trauma, né? O famoso trauma que a pessoa fala assim, pô, mercado de ações não é pra mim. Exato. Né? Eu vou ficar na minha renda fixa ali direitinho porque ações não servem pra mim. E você falando, vai ficar na renda fixa, tem gente que só fica até na poupança, né? Ah, que sim, é um muito. grande A absurdo. grande maioria, né? Eu dos fui brasileiros, criada... Né, de uma forma onde, no máximo, se sobrasse dinheiro, lógico, era na poupança. Ninguém falava de renda fixa, ninguém falava muito menos de bolsa de valores. Então, esse mundo, para mim, eu tô aqui adorando conhecer e, lógico, hoje em dia eu já conheço um pouquinho mais, mas tô aqui tô na primeira fileira da classe aqui, porque eu quero tirar 10 nessa prova. Mas não é só você, eu acho que, eu digo assim, as pessoas mais antigas, elas têm uma certa frustração por tudo que aconteceu no passado, né? Desde os movimentos de hiperinflação, desde congelamentos de preço, desde o congelamento do teu dinheiro mesmo, né? Onde você... Então, as pessoas, elas têm um certo receio. E quando você cria um certo movimento para ir para o mercado financeiro, falando de ações, você tem as principais estatais, que nós não temos tantas ações assim no Brasil, né? As blue chips são poucas, as cestas de ações do Ibovespa são 70 ações. As principais foram roubadas, foram usurpadas. Então, assim, você tem uma histórico de pessoas que entraram, né? E viram as ações caírem muito. Então, assim, o histórico para trás, ele não é positivo. Então, isso o vô fala pro filho. O filho, né, fala pro neto. E assim vai passando para frente. Exato, vai passando para frente. Todo mundo tem um certo receio quando você fala de renda variável, diferente do que acontece nos Estados Unidos. Hoje a gente tem 2% da população que está no mercado de renda variável, está na bolsa de valores. Nos Estados Unidos são 60%. Nossa, totalmente o contrário. Lá, você recebe de herança. É super comum, né? Aqui o teu pai te deixa um carro, te deixa um apartamento. Lá, o avô deixou pro filho as ações, a Coca-Cola, a Microsoft. Exato, entende? Exato. É algo super natural. Eles já nascem lidando com isso. E constrói a aposentadoria baseada em ações, exatamente, né? Que é o famoso perfil buy and hold, né? Exato. Que tem muito mais a ver com o meu perfil até de investidor. É isso. Porque eu busco muito mais, assim, investir numa ação que vai valorizar ao longo do tempo. Perfeito. Que tenha fundamento para isso, que né? tenha fundamento para isso, exatamente. Então, deixa eu aproveitar, já que ela já conhece muito disso e eu sou a leiga da história. Eu quero começar a investir em bolsa. O que eu preciso fazer, Alisson? Primeiro, você precisa entender qual que é a tua, como é que eu posso dizer, a tua aversão ou não ao risco. Por quê? Porque todo mundo quer investir, todo mundo quer ganhar dinheiro, né? Então, mas a pergunta é, por onde que eu começo? Acho que o primeiro é você saber as possibilidades que existem. Existe a poupança, onde a poupança você, na média, vai perder mais dinheiro, porque é só fazer um comparativo com a inflação. Legal. Não quero a poupança, então, já que eu vou perder. Então, eu vou para onde? Você pode ir para renda fixa. Puta, mas renda fixa vai me dar quanto na média? A gente tem uma taxa de 13,75 ao ano. Não tá tão ruim hoje em dia.
aproximadamente 1%, 0,80 ao mês, não é tão ruim. Legal, mas ainda acho pouco. Você pode conhecer a renda variável. A renda variável é uma árvore de opções para você entrar. Mas acho que o primeiro passo é, de repente, montar uma carteirinha, começar a entender algum setor que você gosta. Você não precisa ir muito longe. Todo mundo consome algo. Todas as pessoas frequentam shopping. Todas as pessoas sentem no seu dia a dia, mas não param para analisar isso. Óbvio, né? A gente enche o tanque do nosso carro, a gente faz compras no supermercado, a gente compra roupa, a gente sente o movimento do shopping. Pô, tá tão vazio, nosso shopping tá bombando. São vários insights pequenos que no nosso dia a dia são mais valiosos do que, às vezes, teorias de analistas que estão por trás de um computador. Então, são pequenas sensibilidades. Aquele ativo, aquela empresa que você se identifica, muito provavelmente ela tenha ações listadas em bolsa. Então, você pode começar por aí. E entendendo pequenininho, obviamente, diversificando. Você tem uma economia de 10 mil reais, coloca 1.000. E vê como isso se movimenta no decorrer do mês. E vai acompanhando aquilo. Nós temos duas possibilidades. Tem pessoas que gostam de estudar. Tem tempo para isso. Né? E querem isso. E ok. Já tem pessoas que não. Pô, estudei minha vida inteira, cara. Daqui para frente eu não continuar quero... estudando ainda finanças, né? Exato. Balanço. Exatamente. Eu quero que alguém me ajude. Show. Você tem diversas... Isso cresceu demais. Eu fui sócio do Grupo XP, então a gente participou muito desse movimento das assessorias de investimento. Foi o grande movimento que a XP criou no Brasil, de você criar núcleos de assessores bem qualificados para ajudarem pessoas de uma forma próxima. Porque essas pessoas não fiquem investindo sozinhas ou por conta. Então, você não tem tempo? Ok. Você não gosta de estudar? Não tem problema. As pessoas têm muitas vezes aversão a números, né? Mas finança. quer rentabilizar o dinheiro. Exato. Né? Você pode contar com um assessor para ele te ajudar de uma forma mais próxima, entender os teus objetivos, entender que você quer colocar um pouquinho mais de pimenta nos teus recursos e te ajudar nessa decisão. E considerando, né, que a gente está falando de ações, né, mercado renda variável, para um leigo, como a Vivian comentou, né, você tem a opção do assessor de investimento. Hoje no mercado, hoje disponível em várias corretoras. Mas, por exemplo, aquela pessoa que sente um pouquinho mais segurança, tem um pouco mais de confiança. O que essa pessoa, Alisson, precisa observar dentro do ambiente macroeconômico, global? O que ele precisa olhar, né, analisar? E também, dentro de um papel, de uma ação, o que ele deve analisar? Para saber se a empresa está sadia, se ela vale a pena, se é o momento certo de entrar. Né? Você tem alguma técnica, assim, feijão com arroz para as pessoas? Eu vou tentar fazer o feijão com arroz aqui, porque aqui a gente tem dois componentes. A gente tem o fundamento da empresa e a gente tem um cenário do país, um cenário econômico que a gente vive. Por quê? Porque muitas vezes a empresa ela tem um baita fundamento. Sim. A empresa não vai quebrar. Mas às vezes você vê empresas como o Banco do Brasil, Petrobras, Itaú, Bradesco, Magazine Luiza, e por aí vai, que muitas vezes elas têm movimentos de queda muito forte, caem 30%, 40%, 50%. Aí você fala, meu Deus, cara. Petrobras vai quebrar, perdão, é uma das maiores petrolíferas do mundo, entendeu? Ela, ano passado, com o seu balanço, ficou em resultado como a maior do mundo. Então, não vai quebrar. Mas o ciclo e o momento que nós estamos passando não é favorável para você entrar. Nem Petrobras e nem nenhuma. Claro. Então, você precisa entender um pouquinho de contexto econômico, sentir exatamente se o mundo e o teu país está passando por algum tipo de crise. Não é para você não entrar, é para você esperar para entrar num momento melhor. Sim. Porque você pode entrar, às vezes, no meio do caminho e acabar se frustrando com essas quedas. Você pode realizar o prejuízo e depois subir tudo de novo. Vai subir na média? Se a empresa tiver fundamento, vai. O problema é quanto que a nossa paciência permite que a gente fique vendo ali aquele número vermelhinho todo dia. Você perseguiu o vermelho até ele chegar no azul, né? Exato, porque todo mundo quando entra foca no longo prazo. Meu foco é longo prazo, meu foco é longo prazo. A TV cair 10, 15, 20%. Primeira coisa que, mas eu vou tirar o dinheiro. Você fala, você não falou que era pro longo prazo? Não, mas é que eu preciso quitar uma dívida. Mas é que eu vou trocar de carro. Primeira coisa que você vai realizar é aquilo que está te incomodando e não é o correto, claro, né? Tecnicamente. Claro, você assume o prejuízo, né? De vez, exatamente. Né? Quando você vende, você assume de fato o prejuízo daquela ação. Exatamente. Né? Muitas vezes o prejuízo não é porque aquela empresa você errou na tua análise. É porque o ciclo do momento econômico ele está desfavorável. Não só para você, não só para aquela empresa, para o mercado como um todo. Mas olhando para a empresa, se é uma empresa com essas características que você falou, né? Uma grande empresa como a Petrobras, por exemplo, que não vai quebrar. E você observa ela num momento bom de mercado. O mercado está descontado. A ação está com preço barato. Vale a pena comprar para esperar no longo prazo
prazo ela valorizar. Exatamente. Aí é o momento certo, vamos dizer, entre aspas, de entrar. Exatamente. Né? De mergulhar na onda. Perfeito, né? é aquilo. É na hora, o próprio Warren Buffett, ele fala, né, que o dinheiro ele passa da mão dos desesperados para as pessoas calmas, né? Então, exato. grandes investidores estão aguardando. Então, na hora do pânico, é aí que eles enchem o carrinho. É na hora que ninguém mais quer que eles querem. Claro. Então, a gente sempre tem que tentar estar próximo deles. Estar com eles vai ser difícil, mas próximo desse movimento. Sim, com certeza. Eu vou falar uma coisa que foi muito interessante. Como a gente vinha aqui gravar hoje, então eu falei, eu tenho que estudar tudo para eu poder não ficar só boiando na brincadeira. Bom, eu comecei a assistir ao vivo lá. Acho que era o Salvador que estava dando... Não sei se é o nome... Porque eu escutava o tempo todo Salvador. E adorei, né, a aula, é super descontraído. E uma coisa que eu observei, então como leiga, tá? Tô falando, porque é a primeira vez que eu fui assistir lá o Top Game, e ele falou que a pessoa pode fazer tudo isso que você está dizendo, mas sem investir para ir aprendendo. Então eu achei isso muito interessante. É como se fosse realmente estudar, um treino, um ensaio, para que possa entender melhor todo esse processo. Porque daí eu escutava as pessoas falando assim, bati a meta de hoje. Daí ele falava, então sai correndo. Então eu achei muito interessante, né? Porque para mim foi um momento... o único e primeiro, né, que eu tô... Primeiro contato. Eu já tinha visto antes, porque eu já sigo o Alisson há algum tempo, até da época que ele trabalhava na XP, porque meu marido até, a gente já se conhecia e tal. Daí eu falei, não, mas peraí, eu quero ter um olhar diferente, um olhar de vontade mesmo de entender melhor esse cenário. Eu achei incrível. Eu posso te dizer que a parte financeira sempre me assustou um pouco. E eu sempre deixei mais pro meu marido cuidar. Claro. Mas eu falei, peraí, mas tá na hora de eu quebrar esse tabu, esse paradigma. Claro, e eu adorei essa experiência. E eu vou começar a estudar e lá começar pelo menos a arriscar. Perfeito. Sem ter que investir para depois eu falar, olha, Alisson, valeu as dicas lá da Top Game. Esse ponto é extremamente importante para quem não sabe, que você pode começar a treinar. Né? Poxa, eu acho que Petrobras tende a subir, né? Pegando essas pequenas dicas que a gente está dando, ok, você pode ter uma plataforma, as plataformas hoje, elas têm a plataforma com a conta real e elas têm a plataforma no formato simulador, quase todas. Então, essa no simulador, ela é fiel realmente ao que acontece no mercado, a oscilação real, porém você não precisa colocar dinheiro, né? Você não precisa alocar recursos. Então você está treinando com recursos fictícios para você entender se realmente aquela tua leitura faz sentido. Então a grande maioria dos nossos alunos, ninguém começa colocando nenhum dinheiro. Eles começam treinando, vendo se eles estão entendendo o que a gente está ensinando. Os conceitos, né? Sente confiança, entende o porquê, principalmente. Por que eu vou entrar? Por que eu vou sair? Por que eu compro? Por que eu vendo? Treina bastante nessa conta simulada. Na média, começou a fazer sentido tudo para mim. Aí migra para conta real e aí vai embora. Falei Salvador, mas não é Salvador não, é Amazonas. Sabe? Amazonas. Eu falei Salvador, eu falei, mas não é possível. É que ali tanta brincadeira que a gente faz ali no meio dia. Eu falei, cara, deve ter sido algum momento que alguém falou, pô, deve ser o Salvador do meu dinheiro, né? Mas não, Amazonas. E ele tem uma forma muito brincalhona de levar. Sim. E isso que é legal, porque às vezes a gente está falando de um assunto que ele é complicado, total, né? Total. Vou dizer por mim, chato, tá? é chato, não, é porque chato, totalmente. Eu particularmente, eu não sei quem está assistindo ou nos ouvindo pode não ter a mesma opinião que eu. Mas foi muito legal, assim. Eu gostei muito de assistir. Eu fiquei assistindo por muito tempo. Dei o like, que ele falou, não deixa de dar o like. E foi muito interessante, porque agora me despertou a vontade de começar a entender melhor esse processo. Isso é muito legal. E a gente, ó, esse ponto que você tocou da descontração, acho que é muito legal. E eu trago muito isso desde a época do pregão, né? Sabe que na época que tinha o pregão Viva Voz, a gente chegou a trabalhar com 2.000 pessoas gritando e tomando risco. E quando o mercado acalmava, era uma bagunça, era uma brincadeira, era uma forma de extravasar que era totalmente necessário, senão você ficava... Quer dizer,
de certa forma, todo mundo ficava um pouco louco ali, né? Claro, tenso. Mas você exponencializa a Sim. tensão que já existe quando Sim. você mexe com números, né? Sim. Então, a gente tenta sempre trazer esse lado um pouquinho mais leve, porque Sim. eu acho que o mercado financeiro é chato, eu acho que as pessoas, a última coisa que querem é saber de economia às 10 da noite, é melhor sim, ver com uma certeza. piada. Então, quando a gente traz uma linguagem um pouquinho mais leve, mais tranquila, você traz um pouco mais de paz, de calma, E acho que a facilita muito, aceitação é melhor. Facilita esse entendimento mesmo, né? Exato. De trazer uma linguagem simples. né? Exato, simples e não precisa ser chato, não precisa ser tenso, não precisa... E não precisa ser tão técnico, né? Porque eu acho que Exato. assim, o lance de você ser muito técnico, a pessoa acaba se afastando. né? Exato. Porque Isso ela eu ia fala, falar. poxa, não é pra mim. Isso eu é não entendo. Fórmula 1. É, Acho não- muito legal, não mas não é. entendo o que o cara tá Exato. falando, E não né? é. Exatamente. Daí E não foge, é. né? É, Foge e eu disso. acho que hoje a informação, né? O mercado financeiro evoluiu muito e continua evoluindo e muito promissor aí para o futuro, tanto para as corretoras, né, os investidores, assessores, está crescendo assim de uma forma exponencial, Sim. impressionante, porque existe aí até essa projeção, né, dos novos milionários, né, e até 2026 aí saiu agora um recente estudo pela Credit Suisse, que foi divulgado pela Folha de São Paulo, que em 2026 teremos aí mais 115% de novos ricos, né? Aí, tá entrando vendo? no mercado, né? Opa, espero estar nessa porcentagem. Exatamente, tá Tô vendo? Novos aprendendo milionários, com novos vocês, milionários. ó. Então, você vê que tem um processo também das pessoas, assim, o aprendizado, né? Está acelerando, né? Sim. Você compara os números de investidores na Bolsa de 10 anos atrás com o de hoje, Não, impressionantemente. total. Nessa época, por exemplo, 2015, a gente tinha 500 mil pessoas em bolsa. Hoje a gente tá batendo 5 milhões. Exatamente. É pequeno perante a população Mas total é um do Brasil, crescimento mas de é um 10 crescimento vezes. muito rápido. Exato. A pandemia acelerou muito isso. Exatamente. E eu acho que é porque também vocês estão fazendo esse trabalho de uma forma bem leve. Leve. E isso vai atrair muito mais pessoas. O digital, sim. Na XP a gente fez muito esse trabalho quando a gente... Sempre foi a nossa dor de cabeça. Como que a gente leva a bolsa, renda variável para massa? Como que a gente leva isso para a população Sim. de uma forma mais ampla? Democratiza. né? Entende? Não pode ser só uma coisa de gente private. Como que a gente faz? E eu sempre bati nessa tecla. É comunicação. Sim. A gente precisa de uma ruptura de comunicação. Exato. Então, na XP, a gente deu o primeiro passo. Montamos salas virtuais com analistas certificados que ficavam ao vivo com as pessoas. Fica, até hoje tem. Ficam com as pessoas ao vivo. Qual que é a tua dor? Olha só como eu estou fazendo. Deixa eu te mostrar na prática. Olha, todo mundo assistindo do outro lado. Tá vendo aqui? Eu vou comprar por isso. Olha esse gráfico. Então, a gente começou a entregar de uma forma prática, com uma comunicação um pouquinho mais leve, mais tranquila. E isso começou a dar muito certo. Então, Sim. o mercado começou a copiar. Todo mundo começou a fazer e ajudou com pessoas físicas começassem a entrar no mercado com mais suporte, né? Claro. Não necessariamente sozinhas. E hoje nós também vemos aí influencers, né? Como o Thiago Nigro, Sim. Natália Arcuri. Sim, sim. Né? Vários influenciadores. próprio Alisson Correia. O próprio Alisson Correia. Bruno Perini, entre outros, né? Sim, que pessoas fazem muito boas. um trabalho muito legal de disseminar essa informação também de um jeito simples. Total. Né? Levar É muito conteúdo de instrução, qualidade e gratuito, né? Gratuito, então, exatamente. não estuda quem não quer. Mas mesmo assim, com tanto conteúdo que tem por aí, legal, a pessoa tem que gostar. Tem. De estudar, Tem. entende? E Tem. tem pessoas que preferem a facilidade, putz, cara, legal, eu sei que o conteúdo é bacana, mas eu prefiro estar ao vivo. Tem alguém que pode me auxiliar? não Onde quero, eu compro, não quero onde eu ser vendo? autônomo, né? Eu Exato. quero colocar essa E responsabilidade tá tudo em bem. alguém. Exato. São decisões. E isso, o seu trabalho também vocês também fazem isso na Top Game? Exatamente. Esse é um dos nossos principais carro-chefes, digamos assim, né? Nós temos 10 especialistas, cada um com uma área diferente. Mercado de ações, mercados futuros, pessoas que fazem carteira, pessoas que fazem day trade, criptomoedas, mercados internacionais, mercados de opções, por aí vai. Então, a gente tenta conversar com o mercado como um todo. Que Para bacana. quê? Para conseguir receber as pessoas com perfis diferentes, né? E ao vivo. A gente procura sempre fazer isso durante o pré. Claro que nem todo mundo tem tempo. Para isso, a gente tem umas turmas de final de semana, à noite também. Mas o nosso carro-chefe é esse. Exatamente as pessoas que querem aprender na prática e querem tomar decisão em conjunto. Acertamos por quê? Erramos por quê? Então, entender, né, o exato. Ou contexto seja, da a gente tem decisão. uma comunidade, né? É uma comunidade. Sim, perfeito. E trader também investe em renda fixa?
Total. É o que eu costumo falar. As pessoas falam assim, eu vou ficar rico com day trade? Eu costumo falar, não, você vai ficar rico se você souber investir o teu dinheiro que você ganhou com day trade. O médico que ganha 50 mil reais por ano, eu vou ficar rico se eu me formar e ganhar 50 mil por mês? Se você não souber investir, não. E dentro desses investimentos, renda fixa é extremamente importante. A gente tem várias vertentes. A curva de juros, nós saímos da pandemia de 2% de uma taxa de juros no ano para 13,75%. Quem não surfou esse movimento de renda fixa é louco. Exato. Entende? Vai ficar exposto 100% do teu dinheiro na renda variável, tá loucura. maluco. Ninguém faz isso. Agora, a gente pega um pequeno pedaço de recursos que a gente tem, porque a alavancagem que as corretoras nos dão é grande, então a gente consegue tomar muito risco com pouco dinheiro. E o retorno que a gente tem, a gente também diversifica em renda fixa, sem sombra de dúvida. E já aconteceu alguma... Você já teve algum processo, assim, de vulnerabilidade, assim, de se expor e perder, por exemplo? Colocar ali uma grana e, puta, perdi. Sabe, aquele Foi um aprendizado. Qual deles? Foi um aprendizado, assim. Conta pra gente um, assim, que marcou sua vida, assim. Acho que um que marcou bastante minha vida é um que eu conto no livro. Só rapidamente para as pessoas entenderem. A gente consegue ganhar dinheiro no mercado comprando ou vendendo. Pra gente tanto faz. Que é confuso. Às vezes as pessoas falam, mas você vai vender algo que você não tem? É possível. Não vamos entrar nesse como, por quê, porque é um contexto um pouco mais amplo, mas é possível. Se eu acho que o dólar vai cair, eu posso vender dólar, ele cai, eu compro e ganho dinheiro. Processo inverso. Beleza, então em maio de 2010 eu comecei a vender dólar, tava ganhando dinheiro, caiu 1%, 2% ganhando dinheiro, era 11h30 da manhã, tava ganhando, sei lá, aproximadamente 30 mil reais, 35 mil reais, putz, era um puta dinheiro, né? E falei, bom, beleza, puta dinheiro legal, vou tentar fazer 50 e, né, sempre um pouquinho mais, um pouquinho mais. Exato, tô com a mão muito boa. De repente o dólar começou a subir. Eu falei, calma. Comecei a errar as vendas, eu vendia, subia, comecei a perder dinheiro. Eu falei, peraí, calma. Vamos ver o que tá acontecendo. Falei, quer saber? Pô, se eu tava vendendo e tava caindo, com 2% de queda, o mercado zerou, vou continuar vendendo porque vai voltar a cair. Eu vendi, subiu 1%. Vendi mais, subiu 2%, subiu 3%, subiu 4%. Resumindo, esses 30 mil reais viraram 150 mil de prejuízo. Nossa. E quando a gente fala, beleza, em quanto tempo isso? Isso foi em 45 minutos. Meu Deus. E aí, o teu racional, por mais que a gente já tivesse um pouquinho de bagagem, já tava abalado. Tipo, você já não consegue enxergar nada, você já tá afundado na cadeira, você já tá à espera de um milagre. Você fala, o que tá acontecendo? Enfim. Tá. E aí, quando eu levantei a cabeça pra olhar os terminais, né, as notícias, tipo, a Grécia tinha decretado calote, né, pro bloco europeu. Foi naquele período de 2008. Foi em 2010. 2010. 2008 foi a crise do subprime ali, nos Estados Unidos. Isso. E ali foi um passo onde o primeiro ponto onde a Grécia disse, pô, eu devo, não nego, e se quiser me tirem do bloco europeu. E todo mundo começou a falar, bom, já pensou se todo mundo começa a sair do bloco? Será que é o fim do bloco europeu? Enfim. Deu um estresse no mercado. E quando a gente fala de estresse no mercado, é bolsa para baixo e dólar para cima, né? E aí, esse dia, o dólar explodiu e eu perdi muito dinheiro. Então, esse é um dos casos que... Um dos tombos aí que... Um dos tombos que me fizeram amargar um grande cautela, prejuízo. Assim. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. E esse problema, né? Esse desafio que você teve aí te ajudou a ter um olhar diferente para as próximas apostas que você acabou fazendo, ou mais trabalho. Falou, peraí, agora eu não vou mais mexer nisso, deixa eu ir com calma antes de usar o meu emocional, deixa eu respirar. Eu acho que primeiro, né? Acho que a gente sempre respeitar o dinheiro é super importante, né? Que quando a gente começa a ganhar dinheiro no mercado financeiro, você fica com ego lá, um pouco inflado, né? Dinheiro não aceita desaforo, né? Então, e no mercado financeiro, essas brincadeiras de não respeitar e se expor pode virar algo exponencial, né? Conheço várias histórias de pessoas que quebraram muito feio. Então, obviamente que essa lição me fez aceitar e ter limites de perda menores, ou seja, ajustar o meu processo de gestão de risco. Não era mais não operar, porque eu era bom naquilo, só que eu tive um dia de fúria, eu pensei,
Se eu tenho vários dias de fúria desse jeito, eu quebro, acabou, e aí eu vou ter que começar do zero. Sim. Não é isso que eu quero. Sim. Então é aprender com os erros. Bem, errei por quê? É ter humildade, dar alguns passos para trás, não me expor tanto e ter uma gestão de risco um pouquinho mais equilibrada. Me ajudou demais. Sim. E uma dúvida, Alisson, em relação ao mercado de cripto. Assim, é um mercado muito, né, mais volátil que o mercado de ações tradicional. Sim. Como que você enxerga esse mercado, o futuro desse mercado? Você acredita que a criptomoeda vai sim ser a nossa moeda do futuro? Já é? Qual que é a sua opinião sobre isso? E se vale a pena, né? Show. É o próximo ouro digital, como falavam, né? Eu acho que nada como o próprio mercado para demonstrar se realmente essas teorias que foram feitas se concretizam. Sim. Até hoje não se concretizaram. Então, aqui a gente tem 2 pontos. Acho que a tecnologia do blockchain que foi criada é algo que não tem volta, né? Os próprios bancos estão utilizando porque essa tecnologia consegue otimizar e facilitar vários tipos de transação monetária sem precisar passar por um banco central da vida. Que é o grande lance do Bitcoin foi isso, né? O mercado que você é descentralizado, né? você não precisa de alguém que esteja comandando. Porém, se você não tem ninguém comandando, vira terra de ninguém também, né? Claro. Então, você ter um gestor é chato? Mas sem gestão você não tem processo. Sem processo é terra de qualquer um. Então, quando você não tem fundamento, o mercado ele acaba tendo muitas oscilações que você não consegue entender. Qual que é o racional que tem por trás? Sobe 30%. Por que subiu? Porque tem muitas pessoas comprando. Legal. E amanhã? Cai 50%. Por que caiu? Porque tem muitas pessoas vendendo. Então, ficou uma coisa muito sem fundamento. Conforme o tempo foi passando, principalmente o Bitcoin, ele foi criando os laços e quando várias instituições grandes, como JP Morgan, várias instituições mundiais começaram a aderir, colocar carteiras, fundos atrelados a cripto, o próprio mercado foi chancelando de que esse tipo de produto faz sentido. Porque se faz sentido para o mercado financeiro, vai fazer sentido para a pessoa física também. Claro. Então, eu acho que vale a pena, sim, tá? A gente entrar no mercado de criptomoedas, mas a gente tem que procurar primeiro entrar nas maiores, né? Sei lá, a gente está falando de Bitcoin, de Ethereum, porque são pelo menos as que têm mais fundamento. E hoje elas já estão muito parecidas com o movimento com o S&P, por exemplo, do mercado norte-americano. Que ele é balizado pelos fundamentos da economia americana. Então, tá tudo indo muito mal, cai. Tá tudo indo muito bem, Exato. sobe. O S&P 500 caiu, despenca Bitcoin. Exato. Tá parelho. Essa bem movimentação, parelho. ela está parelho. Demorou muito para chegar nesse ponto. Sim. Por isso, hoje eu tenho muito mais tranquilidade em falar, bom, você quer diversificar a criptomoeda que seja uma opção, mas claro, que seja um pedaço menor da tua carteira. Sim. E aí, claro, só de criptoativos, se eu não me engano, hoje a gente tem quase 15 mil criptoativos. A gente está falando de 2, né? A gente está falando de Bitcoin, Ethereum e tem outras são as suas variações, né, do mercado. Bitcoin Cash e tal. Tem 15 mil ativos, né? Você tem os tokens, você tem os... Bom, a gente não consegue decidir entre as ações que tem no Ibovespa. Você fala, então assim... isso funciona muito para as pessoas que estudam, né? Elas tentam pegar aquela cripto que não vale nada, se posicionar e de repente aquilo virar um grande case de sucesso. O Santander pegar aquele token e utilizar e de repente aquilo valorizar 1000%. Algumas pessoas ganharam muito assim com o Bitcoin, né? Apostaram nisso muito lá atrás, quando não valia quase nada. E foi para 60 mil dólares, né? Chegou a 67 mil dólares, agora né? tá 20 aproximadamente. Muitas pessoas surfaram esse movimento, né? Sim. Mas aí você precisa estar garimpando, né? Você precisa de tempo e estudar e estar no meio deles. E fazer também aquela transição, né? De Bitcoin para stablecoin, de repente, para você tentar manter o seu dinheiro cripto estável, Exato. vai entre aspas, né? Mais é ou uma menos. diversificação de carteira. Mas exato. o que eu costumo falar primeiro, a gente precisa identificar o nosso perfil. A partir do momento que eu quero diversificar minha carteira, que seja no mercado nacional. Primeiro, entende como que funciona a renda variável. Sente exatamente como que você reage às oscilações de um papel como a Petrobras, por exemplo. Se posicionar no mercado de dólar, que tem muito mais fundamento para você entender. Porque a partir daí, você vai colocando mais pimenta no teu risco, né? Porque as pessoas já querem começar simplesmente por aquilo, porque olharam e viram que a rentabilidade é grande. Às Mas vezes o tombo também pode ser
grande. É Então, gigante. acho que o primeiro passo é esse, né? Treinar na nossa conta demo, né? No nosso simulador, depois eu ir para uma ações, ver Essa é uma como é que super dica. funciona. É. E depois, aos pouquinhos, ir para esses lados. Porque, assim, opções de investimento, você tem milhares. A gente não vai conseguir ser bom em tudo, estar Sim. por dentro de tudo, né? Então, acho que é melhor... Eu tenho mais a ideia de que é melhor você se tornar um especialista em algo, ficar muito bom naquilo e ganhar muito dinheiro naquilo que você vai dominar, porque você não vai ser bom em tudo. Com certeza. E estudar sempre, porque nada Sempre, claro. cai do céu, né? As Sem coisas não sombra são. de dúvida. E ó, a gente poderia ficar aqui a tarde inteira. Já Eu tô sei escutando o pessoal falando, porque é sempre assim. Tirando várias dúvidas, né? Tirando várias dúvidas. Eu adorei. Eu acho que dá muito. pra gente depois voltar e falar mais ainda Claro, sobre. tô à disposição de Mas vocês. a gente quer fechar, Alisson, como a gente sempre fecha aqui no Compartilha Cast, é pedindo que você compartilhe com as pessoas algo, já que você é do mercado financeiro, Claro. principalmente neste momento, né, de mudança de presidência. Deixa aí uma mensagem, né, o que você quer compartilhar para que pessoas como eu, leigas ou não leigas, possa gostar mais do mercado financeiro e aprender um pouquinho mais. Show de bola. Obrigado mais uma vez. Contem comigo aí para o que vocês precisarem, comigo, com a Top Game. Eu sou sempre um otimista, né? Eu gosto muito quando o Paulo Lemann diz que ele não conhece nenhuma pessoa bem-sucedida pessimista. Então, eu sempre procuro olhar o lado bom. Teremos um novo governo, com certeza muita volatilidade. Eu amo volatilidade, até porque eu sou trader, né? Tem pessoas que têm medo. E agora, o que a gente faz? Então, eu acredito que nós teremos muitas boas oportunidades para a gente ganhar dinheiro no mercado financeiro. Temos muitas ações boas para dar o primeiro passo que estão com os preços muito descontados, como as varejistas, por exemplo, muitas techs que foram muito machucadas por conta dessa instabilidade de quem será o próximo presidente. Agora a gente já sabe quem será o próximo presidente. Daqui para frente, aquilo que eu digo, né? É não contarmos com cisnes negros, né? É aqueles fatos aleatórios que a gente não tem como controlar, né? Uma crise imobiliária, um Covid, uma guerra. Porque se a gente não atrapalhar, né? A gente que eu digo, o governo em si não atrapalhar, eu acredito muito no potencial do Brasil como um grande destaque perante principalmente as economias emergentes. Então eu acho que daqui para frente a bolsa tende a se valorizar sim. Aí tem que saber selecionar, pegar bem os nichos que tem muito papel bom para se posicionar e ganhar dinheiro. Então eu acho que a gente vai conseguir dar esse passo. E dito isso, o que a Vivian falou, é ir atrás de educação. Exato. Né? Se informar, ficar por dentro, estar próximo de pessoas que podem te dar um passo, te dar uma mão, te dar um auxílio para você. Você não precisa ir sozinho. Né? Tem muitas pessoas à disposição para te ajudar. A própria Top Game, um canal gratuito no YouTube. É só chegar lá, procurar a gente, tirar as dúvidas. Como que eu começo? Quero isso, estou pensando naquilo. Que a gente vai tentar te direcionar para que você consiga dar o seu primeiro passo. Maravilhoso. Sensacional, Alisson. Adorei aprender um Muito pouquinho bom. mais. Deixa aqui, já que você já falou da Top Game, mas onde as pessoas acham? Você já falou no canal do YouTube, mas como te acha no Instagram, em todas as redes? Deixa aqui seus contatos. Para me encontrar, vocês podem me encontrar ao vivo na Top Game, no YouTube, de forma gratuita. É só entrar lá, estou lá todos os dias das 9 às 10 da manhã. E nas redes sociais, Alisson Correia no Instagram, as minhas redes, não acho que é a única que eu utilizo. Alisson Correia com S só. Vai ser um prazer receber vocês lá. Muito legal, Alisson. Obrigado pela sua participação, por colaborar aqui com a gente e nos ensinar também nessa Obrigado a tarde vocês. aqui. Eu aprendi bastante Esperamos também. você numa próxima sessão. Com certeza. Aqui com a gente, É só me episódio. convidar. Com Vamos certeza. estar Muito juntos. obrigada por estar aqui conosco. E você que ainda não está inscrito no nosso canal do Compartilha Cast, se inscreve, ativa o sininho para que você possa receber de primeira mão esse conteúdo. Se inscreve lá no Top Game também. E até o próximo episódio. Muito obrigada. Até. Valeu, pessoal. Valeu. Obrigado. Tchau.